Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal Equipe da Bola. No vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre os assuntos mais polêmicos que teve aí no futebol brasileiro em 2023. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão das arbitragens que tem no futebol brasileiro. Por que que os árbitros são tão odiados pela torcida, pelos jogadores no futebol brasileiro, pessoal? 2023 foi um campeonato brasileiro muito atípico, né? O campeonato brasileiro disputado até a última rodada. Botafogo aí ficou sendo líder até a segunda rodada, da segunda rodada até a 30ª rodada, se eu não me engano. Aí depois perdeu a liderança para o Palmeiras e o Palmeiras acabou sendo campeão. Foi um campeonato muito bom, diga-se de passagem. Campeonato bastante disputado. Vaga para Libertadores até o final do campeonato também. Foi decidido na última rodada também. A vaga para você se classificar para a Libertadores. O rebaixamento foi decidido na última rodada também, que o Santos acabou sendo rebaixado. Foi um campeonato brasileiro muito excelente, mas foi um campeonato brasileiro também que envolveu muitas polêmicas de questão de arbitragem. Teve jogos polêmicos contra o jogo do Corinthians, jogo do Fluminense, jogo do Palmeiras. Quase todos os times foram prejudicados ou ajudados no ano de 2023 pela arbitragem no Campeonato Brasileiro. Mas um dos times que foi mais prejudicado foi o time do Corinthians. O time foi bastante prejudicado no campeonato do ano passado. O time do Palmeiras também foi prejudicado em algumas ocasiões, ajudado em outras. Vários outros times também foram prejudicados ou ajudados. O Fluminense foi prejudicado em alguns jogos também. E eu não sei se isso tem exatamente uma explicação. Vou dar meu ponto de vista para vocês, que eu acho sobre a questão da arbitragem no Brasil. Eu acho que a arbitragem no Brasil é muito complicada porque se você não impor não impor na partida durante os 90 minutos ali, tudo que você faz é incontestável, ou para um time ou para outro, não importa. Onde você marcar contra vai ser a contestação. Se você marca uma falta, que às vezes é uma falta simples, mas o time adversário que você marcou a falta vai contestar, pô, esse lance deveria ser visto, esse lance não deveria ser o quê. Então acho que isso prejudica muito também a questão do ambiente, né, do árbitro de futebol, o juiz da partida. O juiz tem que ter muito preparo psicológico, emocionalmente também, porque ele sempre vai ser atacado. Isso já é normal, virou normalidade no futebol brasileiro. Os jogadores, torcidas atacarem os árbitros. Tem alguns casos específicos que árbitro já, já foi assaltado, árbitro já invadiram a casa de árbitros também. Tem casos à parte aí. Mas, principalmente, eu acho que a CBF é uma das principais responsáveis porque não cria leis severas para poder ajudar os árbitros de futebol no geral. Também a questão do conhecimento dos árbitros poderia melhorar, aprimorar um pouco a forma que ela aplica o curso dela, da arbitragem, CBF, o FIFA, tem árbitros FIFA também que atuam no Brasil, mas isso é só para jogos específicos de Copa do Brasil, ou às vezes Campeonato Brasileiro que vai pegar dois times aí que estão na liderança, próximo da liderança ali, jogo complicado, mais truncado. Eles contratam esses árbitros FIFA para apitar a partida de futebol. Árbitros FIFA normalmente ganham de 5 mil, 3.900, se for árbitro da CBF, de 3.400 a 3.900 se for árbitro da CBF, e árbitro FIFA normalmente ganha 5 mil por partida, né? Então, querendo ou não, o salário não é tão ruim assim. Poderia ser um pouco mais alto por causa da questão do campeonato, o retorno que dá, as torcidas que comparecem bastante do estádio, dependendo se for um jogo grande, poderia dar um retorno um pouco maior. Mas normalmente é um valor padronizado para poder igualar, né, não prejudicar os árbitros, querendo ou não manter a ética. Então, os valores não são tão ruins, mas só que o ambiente faz com que os juízes acabam às vezes ficando com medo, ou às vezes cedendo para algum time que é maior, tem mais relevância, por exemplo, cedendo por um Flamengo, cedendo por um Palmeiras, que nos últimos anos estão sempre disputando tudo. Então eu acho que isso acaba afetando a forma como o árbitro vai se impor ao decorrer da partida. Porque às vezes ele fica um pouco nervoso, ansioso. Também tem a questão das torcidas que ficam muito em cima dos árbitros, né? A torcida fica o tempo todo chegando no árbitro, mandando tomar naquele lugar.
Então isso vai criando um psicológico, um ambiente muito ruim para eles. Também tem a questão que poderia ser um pouco maior o salário. Não é ruim, mas poderia ser um pouco maior dependendo do jogo, do ambiente do jogo. Se você for fazer uma comparação, os árbitros FIFA, eles apitam um pouco melhores do que os árbitros da CBF. Só que como o árbitro FIFA também apita um futebol brasileiro, um campeonato brasileiro, por exemplo, ele acaba cometendo às vezes os mesmos erros que o árbitro da CBF. Isso é um pouco complicado, um pouco complexo também. Tem a questão também das regras, né? Que as regras sempre vão, evoluem conforme o tempo. Uma regra que eu acho muito complicada é a questão de o lance acontecer para depois dar o impedimento. Eu acho que isso acaba prejudicando o atleta também. Eu acho que a CBF poderia rever um pouquinho essa regra, colocar para que aconteça essa regra. Por exemplo, viu que o impedimento era nítido, dá o impedimento logo, não ficar enrolando, esperar a jogada ser concluída. Porque eu acho que isso pode prejudicar um atleta ou até machucar ele. Ou às vezes ele dá uma arrancada de 30 a 40 metros, isso vai prejudicar ele de alguma maneira na partida, né? Então o jogador ele vai sofrer um desgaste desnecessário. Então acho que se for impedimentos notórios, deveria acontecer esse tipo de questão, já anular logo, dar logo impedimento, anular a jogada, para poder não ocasionar nada de mais grave com os jogadores que estão envolvidos na jogada. Também tem a questão dos bandeirinhos dos árbitros. Sei que os árbitros ganham um pouco menos, mas eu acho que eles poderiam ajudar, não só questão de impedimento, poderia auxiliar o juiz também um pouco mais. Sei lá, o juiz se comunicar com a bandeirinha e, sei lá, o VAR também. O VAR, dependendo da jogada, eu acho que ele não deveria só se intrometer em jogadas de gols, dependendo de for uma jogada também que ele perceba que o juiz está errando, ele deveria se impor também para poder ajudar o juiz, de fato. Mas sei que no Brasil é muito complicado isso acontecer porque o árbitro FIFA, o árbitro de vídeo, ele já demora a concluir a jogada, verificar se realmente houve impedimento, se realmente houve pênalti, não pênalti, gol ou não gol. Então acho que isso no Brasil é muito mais complicado. Acho que a CBF poderia colocar também a tecnologia de impedimento semiautomático, isso ia facilitar muito os bandeiristas, para os árbitros, que o impedimento semiautomático já. Os bandeiristas não precisam nem verificar, averiguar muito. Ali a própria tecnologia já ajuda nesse quesito. Então acho que isso poderia vir para o Brasil também para poder agregar mais um pouco. Por exemplo, alguns árbitros da CBF poderiam, sei lá, fazer um estágio ou algo do tipo em outros países também, apitar em outros jogos, que isso iria ajudar muito também para poder eles melhorarem o apito deles, agregarem mais conhecimento durante a partida. Questão de também eles apitarem jogos de várzea. Eu acho que jogos de várzea os juízes aprendem muito, porque jogos de várzea é sempre truncado, sempre pegado, sempre perigoso, tem jogada em entradas perigosas. Então eu acho que isso os juízes iam ter um pouco mais de noção para poder apitar um jogo oficial. Então, o jogo de várzea poderia ser tipo um treinamento para poder aprimorar a questão do apito que eles possuem, né? Porque às vezes um juiz pode determinar o rumo de uma partida e isso pode afetar um clube, às vezes afetar um campeonato. Então é muito crucial, é muito importante que o árbitro seja convicto nas suas decisões finais, não acaba cedendo para algum lado ou para o outro, dependendo da situação. Então, árbitro pode mudar a história de um campeonato, pode mudar uma temporada de um clube de futebol. Então, acho que isso é um quesito muito importante que a CBF deveria estar prestando atenção, averiguando. Fora os outros quesitos também que eu acho, por exemplo, questão de técnico, né? Só emendando aí o assunto, questão de técnicos, os técnicos brasileiros eles não podem ir lá para fora sendo técnico de futebol porque não aceitam a licença da CBF. Eu acho que a CBF poderia averiguar isso também para poder os técnicos ingressarem futebol europeu ou sei lá, qualquer outro tipo de futebol que exista no mundo aí, turco ou asiático, não sei aí. Então, acho que deveriam ver isso também, averiguar essa questão para poder os técnicos agregarem mais, terem mais conhecimento, talvez voltar para o Brasil bem melhor do que saiu. E a questão dos árbitros, cara, é uma questão muito simples. Acho que a CBF poderia blindar um pouco mais os árbitros na questão de alguma torcida
discriminar o árbitro de alguma maneira, ou algum jogador desrespeitar o árbitro, acho que ele poderia ser punido pela CBF. Isso aí ajudaria muito os juízes terem mais controle das partidas e terem mais pulso firme na hora das decisões finais. Então isso tudo engloba a questão da arbitragem no Brasil. A arbitragem do Brasil que também é muito complicada, muito polêmica. Deveria ter um preparo maior, um estudo maior, um estudo mais específico. Poderia, sei lá, pegar alguma referência da questão da confederações europeias de futebol, que trabalham os árbitros também para poder eles apitarem os jogos importantes de Liga dos Campeões, por exemplo. Árbitros UEFA, FIFA. Então acho que a CBF deveria pegar um pouco de referência para poder melhorar os conhecimentos dos árbitros do futebol brasileiro. Lembrando que futuramente, por exemplo, a questão do bandeirinha provavelmente vai ser substituído por impedimento semiautomático. A tecnologia vai vir, não só no futebol, em outros esportes também. Então eu acho que isso vai aprimorar cada vez mais o futebol brasileiro, futebol no geral do mundo, né? Então é basicamente isso, pessoal. Vai aprimorar o futebol brasileiro, o futebol do mundo. Então, essa é a minha humilde opinião, é o que eu acho sobre a questão dos árbitros de futebol brasileiro, o contexto que eles passam, que às vezes atrapalham o trabalho deles, né? Então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vídeo a partir de 8 horas da noite, todas as segundas-feiras agora, postarei vídeos novos para vocês, me desculpem a última vez, semana passada, né? Da última segunda-feira eu não postei, mas eu vou começar a postar vídeo toda segunda agora, cravado. Então é isso, basicamente. Espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo. Falo sobre futebol aqui neste canal, sobre árbitros, mundo futebolístico no geral. E é isso, você que é novo, já se inscreve no canal, ativa o sininho